Verratti na Major League Soccer, zagueiro e capitão do Vélez perto do Cruzeiro. Vídeo de hoje do canal da Nicola te explica sobre essas duas situações e conta também que Corinthians e Palmeiras estão no mercado em busca de zagueiros pelo mundo. Tem negócio fechado no São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo ano de 2025 para todos vocês. Sem perder tempo, é só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fortaleza, que anunciou a contratação de Dylan Borrero. Jogador que já esteve no Atlético Mineiro, fez uma última boa temporada pelo New England Revolution na Major League Soccer, 22 anos de idade. Já o Sport avançou nas negociações com o Zé Ivaldo, zagueiro que não faz parte dos planos do Cruzeiro para a temporada de 2025. O Mirassol encaminhou a contratação de Luiz Segovia, atleta que pertence ao Botafogo, é zagueiro equatoriano e disputou a reta final da temporada de 2024 pelo CRB. Para completar o giro de notícias, contar que o Goiás está perto de anunciar Esli Garcia, atacante venezuelano de 24 anos de idade, que até já se despediu do Paysandu. Por lá foram 45 jogos, 14 gols e uma assistência. Saideira do giro de notícias, Keylor Navas, você conhece, né? Ex-goleiro do PSG, do Real Madrid, entre outros, está perto de virar reforço do Colo-Colo, 38 anos de idade, sem jogar desde a metade do ano. Preciso falar agora sobre o futuro de Fernandinho, que já foi jogador de seleção brasileira, esteve no Atlético Paranaense e anunciou, através das suas redes sociais, sua despedida do Furacão. Ele escreveu um texto bem legal, destaquei essa parte, abre aspas, chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saiu com a certeza de que meu vínculo com o CAP nunca será quebrado. Com carinho e gratidão, fecha aspas, Fernandinho, atleta que havia sido contratado na metade de 2022, foram 117 jogos, 13 gols e 15 assistências. 2 títulos paranaenses, além do vice-campeonato da Libertadores em 2022. Fernandinho sai por opção do Mário Celso Petralha. O presidente do Atlético Paranaense decidiu por não renovar o contrato do Fernandinho. O vínculo se encerrou em 31 de dezembro e a proposta feita para a renovação foi considerada absurdamente baixa do ponto de vista financeiro. Pergunta que eu quero deixar é: o Fernandinho caberia no seu clube do coração? Atleta de 39 anos de idade, que se mantém em boa forma física, mas que já não consegue tanto destaque quanto antigamente. Só ainda sobre esse tema de atletas que estão deixando seus clubes, queria destacar René, lateral esquerdo de 32 anos de idade, até chegou a negociar com o Internacional uma prorrogação do contrato, não houve acordo e o René também está em busca de interessados. Preciso falar agora sobre o Botafogo, que teve uma proposta recusada. Botafogo e Bitelo já chegaram a um acordo. O meio atacante formado no Grêmio, que se mudou para o Dinamo Moscou na temporada passada, topou virar reforço botafoguense. Botafogo em desespero depois da perda de Almada e Luiz Henrique, tem no Bitelo alguém com potencial para virar substituto. Mas o Dinamo Moscou recusou a primeira oferta de 10 milhões de euros ou mais ou menos 64 milhões de reais. Botafogo já enviou uma nova oferta e tenta fechar o acordo o mais rápido possível. Só para completar em relação ao Botafogo, já são 11 atletas que deixam o clube. O técnico também está em vias de ser anunciado como fora, o Arthur Jorge, que, embora não admita ter negociação fechada com o Al Rayyan há bastante tempo, time campeão da Libertadores e do Brasileiro será totalmente desmanchado para a temporada de 2025, que é uma grande decepção. Preciso contar agora sobre o futuro de Almiron. O atacante paraguaio de 30 anos de idade entrou na mira de São Paulo, Santos, Palmeiras e Botafogo, pelo menos foi o que contou o jornal Meio Esporte. Confesso que achei a notícia meio esquisita, mas quero contextualizar para vocês. Primeiro, porque além de citar São Paulo, Santos e Palmeiras, o Meio Esporte afirma que o Newcastle toparia liberá-lo por 5 milhões de libras. Isso equivale a mais ou menos 38 milhões de reais. O Botafogo sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais e talvez nem tenha sido suficiente para o sim do Newcastle, até porque o jogador está avaliado em 102 milhões de reais. Mas queria explicar sobre São Paulo, Santos e Palmeiras. São Paulo alega não ter dinheiro para grandes investimentos. Vai ser uma temporada de 2025 de reajuste financeiro.
O Santos não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho, de 10 milhões de euros ou algo do gênero. Já o Palmeiras acaba de contratar 2 pontas, o Facundo Torres e o Paulinho. Será que valeria a pena contratar mais um? Diante desse cenário, confesso que estou mais convencido de que se o Almiron vier para o Brasil ou para a América do Sul, o Botafogo é favorito. A grande dificuldade nessa negociação, notícia ainda do ano passado, dava conta de que o Almiron ainda pretendia jogar por mais algum tempo lá na Europa antes de retornar ao futebol sul-americano, atleta cujo contrato no Newcastle se encerra em junho de 2026 e ele para essa temporada perdeu bastante espaço. Relação entre o jogador paraguaio e o atual treinador não é das melhores. Preciso te contar agora que Mariano pode voltar ao Atlético Mineiro. Parece maluquice, mas eu explico. O Galo decidiu, depois da saída do Gabriel Milito, não renovar o contrato do Mariano, cujo vínculo se encerrava em dezembro de 24, certo? Beleza? Foi até anunciada a saída, o Mariano ficou chateado com a forma como foi conduzido esse processo de não renovação do contrato, mas entrei em contato com o empresário dele, o Marcelo Robalinho, até para perguntar se o São Paulo havia demonstrado interesse no jogador. 38 anos de idade, livre no mercado, São Paulo está atrás de um lateral direito. E a resposta do Robalinho foi que não houve contato nenhum do São Paulo, mas que o Cuca estava tentando costurar um acordo para a volta do Mariano ao Atlético em 2025. Seria a volta daqueles que não foram, né? Afinal de contas, o Mariano nem sequer chegou a perder treino. O anúncio da saída dele se deu a partir do momento em que o time já estava em férias. Se ele voltasse agora, voltaria junto do restante do elenco. Não há uma decisão tomada ainda pelos acionistas. O Cuca tem conversado com os dirigentes do Atlético para tentar explicar por que o Mariano seria importante. Jogador que ganhava na casa dos R$400 mil por mês e a saída dele abre espaço para a chegada de alguém mais barato. O pessoal do canal Bica Galo também contou que o Atlético está de olho em outro lateral direito, Ângelo Preciado. Equatoriano de 26 anos de idade, defende o Sparta Praga, alguém com muito mais vitalidade e capacidade física do que o Mariano. Gostaria de saber de você, torcedor do Galo. Você tem seu técnico pedindo a volta do jogador. Você traz ele de volta ou esquece essa história? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Preciso falar agora sobre a chance de Pablo Verratti deixar o Vasco para jogar na Major League Soccer. Informação da NTV, que cobre o dia a dia do Vasco, dá conta de que uma equipe do futebol dos Estados Unidos, que não foi revelada ou identificada, prepara a proposta oficial ao Vasco para a compra do Verratti, centroavante de 36 anos de idade, cujo vínculo no Cruz Maltino se encerra em dezembro desse ano. Há a possibilidade de prorrogação automática do contrato desde que ele bata algumas metas. E o futuro do Verratti vem sendo debatido há pelo menos 4 meses. É que o atacante argentino anda incomodado com o seu salário atual. Pedrinho, presidente do clube, entende que ele já recebe suficientemente bem. Você vai lembrar que no ano passado surgiram uma série de especulações de times brasileiros. Cheguei a contar para vocês com exclusividade que o Ramon Dias gostaria de ter o Verratti no Corinthians. O Vasco não aceita negociar com clubes brasileiros. E é nesse cenário que surge essa especulação. Se a proposta chegar, vai caber ao Vasco decidir pelo sim ou pelo não. É possível que a proposta, se confirmada, tenha o apoio do Verratti, que quer ganhar mais dinheiro. 36 anos de idade, ele vive a última chance de fazer um contrato interessante. Temporada de 2024 do Verratti de 54 jogos, 23 gols e 3 assistências, e ele havia marcado mais 10 gols na primeira parte, ou na última parte de 2023, afinal de contas ele havia chegado na metade do ano e tinha sido responsável por salvar o Cruz Maltino do rebaixamento. Bora falar agora sobre o Corinthians. O zagueiro Luiz Felipe foi sugerido ao timão. Você não conhece o Luiz Felipe? Eu te apresento. Jogador formado na base do Ituano e que há 9 temporadas joga no exterior. Esteve na Salernitana, na Lazio e no Betis até se mudar a uma temporada e meia para o Al Ittihad. No primeiro ano de futebol saudita, titular absoluto e 27 jogos. Nessa temporada atual jogou em agosto. Acabou se machucando e não atuou mais. Até por isso o Luiz Felipe discute desde dezembro do ano passado a possibilidade de uma rescisão de contrato de forma amigável com o Ittihad. Antes de rescindir por lá, ele gostaria de fechar com um clube por aqui. O nome foi sugerido ao Cruzeiro, não houve acordo. Mais recentemente existiu essa sugestão para Palmeiras e Corinthians. E os dirigentes corintianos têm avaliado as possibilidades ao lado do técnico Ramon Dias. Ainda não há uma posição tomada. O Corinthians dá preferência para o Davi Luiz,
Zagueiro que deixou recentemente o Flamengo, rubro-negro decidiu não ficar com o atleta e diante disso, Fabinho Soldado faz enorme pressão para que o Davi Luiz se torne reforço. Fabinho Soldado e Davi trabalharam juntos no Flamengo e o Fabinho tem convicção de que o Davi Luiz será super importante no dia a dia, além do vestiário e, obviamente, como jogador. Só para completar, Corinthians, além de um zagueiro, também busca laterais. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Preciso atualizar agora sobre saída confirmada no São Paulo. Novela das mais antigas, que havia começado em 21 de dezembro, enfim chegou ao fim. Nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro, o Wellington Rato virou reforço do Vitória. São Paulo e Vitória já haviam se acertado para a transferência do atleta por 5 milhões de reais, valor equivalente a 80% dos direitos econômicos, antes do Natal. Faltava o sim do Wellington Rato com o Vitória. Uma longa negociação que passou no Natal, passou no Ano Novo e foi confirmada na manhã dessa quinta-feira. O Wellington Rato aceitou a proposta financeira, era isso que impediu o acordo, e será anunciado a qualquer momento como novo reforço do Leão, 10ª contratação do Vitória, que se manteve na primeira divisão. O Wellington Rato chega com status de titular e protagonista do clube, vai ter um salário maior do que os seus atuais 300 mil por mês. Tendência, inclusive, é que Mateuzinho e o Wellington Rato formem a dupla de meias atacantes do clube. Temporada do Rato em 2024 no São Paulo não foi das melhores. 41 jogos, 1 gol e 9 assistências. Importante contar ainda que o São Paulo vai abrir mão, ou melhor, já está abrindo mão de jogadores que não são decisivos. A ideia é que o espaço desses caras sejam ocupados por atletas da base. Isso vai ser super importante a partir do momento em que o Marinacos de fato assinar contrato com o São Paulo. O Tricolor vai ter um investimento pesado nas categorias de base e promete promover esses atletas para o time principal. Eles se juntariam a jogadores de muita qualidade, como por exemplo o Oscar, contratado para 2025. Só para fechar o noticiário do Vitória, queria contar que o Leão só não contratou mais entre os clubes nordestinos da Série A do que o Ceará. Foram 12 reforços para o Vovô e 10 para o Vitória. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Tem informação de um zagueiro brasileiro que atua na Itália na mira alviverde. Pelo menos é o que informa o jornalista Marco Contério. Ele assegura que o Palmeiras abriu negociações com o Frosinone por um Matheus Luzuardi. Esse atleta tem 20 anos de idade, é brasileiro, mas havia se mudado para a Itália há algum tempo atrás. Vou contar um pouquinho da história desse jogador. Foi formado na base do Grêmio, mas esteve profissionalmente no Novo Horizontino e no Criciúma. Foi para o Frosinone para terminar a formação no Sub-19. E tem sido utilizado com alguma frequência no time principal. Foram 9 partidas até aqui, sendo 3 na atual temporada. 2 delas nas últimas 2 datas do ano de 2024, ou seja, ele enfim conseguiu ser titular depois de um longo e tenebroso inverno. Operação, de acordo com o jornalista, gira na casa dos 4 milhões de euros ou por 80% dos direitos econômicos. Palmeiras não confirma nem desmente, só admite que está em busca de um zagueiro. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás que Santi Mingo, atleta do Defensa e Justiça, era uma prioridade, não houve acordo entre as partes, até por isso o Cruzeiro tenta atravessar o Verdão na contratação desse jogador. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Cruzeiro, que não para de contratar depois de anunciar Gabigol, que deve vestir a camisa 9. Raposa tem negociações avançadas com o zagueiro e capitão do Vélez Sarsfield, time campeão argentino. O menino é tratado como uma grande joia do futebol argentino, trata-se de Valentim Gomes. 21 anos de idade, 43 partidas e 1 gol na temporada de 2024. Vários jornalistas argentinos asseguram que a negociação está bastante avançada e as cifras giram entre 9 e 10 milhões de dólares. O Cruzeiro pagaria essa grana para ter o jogador a partir de agora. Falta apenas definir a forma de pagamento, com o Vélez trabalhando num pagamento mais curto, com o fim do parcelamento até a metade do ano, e o Cruzeiro tentando um pouquinho mais de fôlego para fazer o pagamento dos até 10 milhões de dólares até dezembro. O Valentim Gomes estava sendo preparado para ser negociado para um clube europeu, mas diante da falta de propostas e dessa oferta pesada do Cruzeiro por um zagueiro, a tendência é que o negócio seja concretizado a qualquer momento. Valentim, que só jogou profissionalmente no Vélez, foi formado na base do clube e chegou a disputar em 2023 o Mundial e o Sul-Americano Sub-20 pela seleção argentina.
Você acha que o Cruzeiro pode gastar 10 milhões de dólares num defensor de 21 anos de idade? O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentários. Se você conhece o Valentim Gomes, também deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, assim que surgir notícia. Tchau!